Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos um vídeo muito legal, eu considero esse um dos vídeos mais massas que a gente já deve ter feito aqui. Quero contar uma história para você hoje que talvez você provavelmente não saiba ainda, ou se você sabe, enfim, vale a pena escutar de novo. A história é que Bob Fischer, às vezes, ele logava no ICC, no Internet Chess Club, uma das maiores plataformas de jogos, né, uma das maiores plataformas de xadrez do mundo todo, com oponentes muito fortes. A maioria dos grandes mestres joga lá, porque lá é um lugar bem sério de se jogar. E aí a história é que ele logava às vezes como convidado e começava a jogar uma série de partidas blitz contra oponentes aleatórios e tal, e chegava a desafiar inclusive grandes nomes lá, como por exemplo o grande nome que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que é o Nigel Short. Tem aí uma história envolvendo provavelmente o Bob Fischer. E aí a lenda conta que o padrão era o mesmo. O Fischer, que não tinha uma conta do ICC, por exemplo, ele fazia contato direto ou indiretamente, ou através de uma terceira pessoa, e começava a jogar uma série de blitz, inclusive até partidas bullet, que são partidas de até 1 minuto. E nessas partidas ele usava aberturas despretensiosas e do nada, devagarzinho, ia tirando a esperança dos olhos dos seus oponentes. Não se sabe ao certo, mas a lenda que permanece até hoje é essa, sendo inclusive referenciada em seriados como Eu, a Patroa e as Crianças. Eu não sei se você já assistiu, se você já percebeu, mas no episódio 30 da quarta temporada existe essa referência, tá? O protagonista liga para um dos personagens e pede ajuda a ele. Ele diz: poxa, agora que eu tô quase derrotando o Bob Fischer, e ele jogando lá no computadorzinho. Então é muito interessante de ver referências como essa em torno dessa lenda. A vítima da vez do nosso vídeo é o grande mestre Nigel Short. Não sei se você já sabe, mas Nigel Short chegou a fazer história, desafiando inclusive Garry Kasparov. Inclusive, ele chegou a ser um dos melhores jogadores de Blitz do mundo, né, por volta dos anos 2000. E aí, a história é que nos anos 2000, esse jogo foi jogado em outubro de 2000, a história é que Nigel Short, inclusive, se deparou com esse jogador misterioso, que... E ele começou a desconfiar que era o Bobby Fischer, e ele afirma que tem provas convincentes que era o Fischer. Uma delas é que um dia jogando já um match de 8 partidas em que o Nigel Short perdeu de 8-0, o Nigel mencionou o nome do grande mestre Adriano Azevedo, do México. E aí o jogador misterioso, que provavelmente era o Fischer, respondeu na mesma hora apenas o 4 números, 1970. E aí depois pesquisaram e viram que foi o ano, foi coincidentemente ou não, não sei, foi o ano em que o Fischer jogou contra o grande mestre do México, Adriano Azevedo, pela primeira e única vez. A questão é que existe uma grande lenda em torno disso. E eu quero que você, depois desse jogo, conte pra mim nos comentários o que você acha. Enfim, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nesse jogo. Fischer começa dando essa partida com F4. Você pensa, não, mas beleza, normal, abertura bird. Bom, eu vou falar Fischer porque eu não quero dizer jogador misterioso. Vamos assumir por enquanto que é o Fischer. E aí ele começa com F4. Você diz, mas F4 é uma abertura conhecida, abertura bird e tal. E então, aí o Short responde com D5, lance padrão. E aí temos Rei F2. E aí eu te pergunto, beleza, isso daí é muito comum, né? Dizer o Fischer. Mas enfim, não sei se é porque ele de repente estava jogando num ambiente mais, vamos supor, tranquilo, né? Que é o Internet Chess Club, estava só brincando, enfim, ninguém sabe. A verdade é que o Fischer jogou poucos jogos, ele jogou pouquíssimos jogos públicos nesse período em que ele ficou afastado do xadrez. Os únicos jogos públicos que ele jogou, a maioria deles foi contra Spassky no match de 1992, onde o Fischer foi defender novamente a sua coroa de campeão mundial, enfim. Mas vamos lá, Rei F2, o Fischer começa a brincar um pouquinho com o rei. Temos cavalo C6 desenvolvendo um cavalo. Rei F3. Isso aqui é muito divertido esse jogo. Olha só, temos E5 por parte do Nigel Short. C3, meio que convidando o Nigel Short a avançar o seu peão. Esse não é o melhor lance, né? Não é o melhor lance dar o cheque tão cedo. Então, continua o desenvolvimento, cavalo F6. Temos D3.
bispo E7, G3 até agora só lance de peão e de rei, roque, rei G2. Não sabemos, a gente sabe se é o ficha de fato, né? Mas seja quem for, ele ganhou do Ninja Short de 8-0. Pra você ver que o cara não tava de brincadeira. E foi por isso que o Ninja Short desconfiou tanto que seria o ficha. Temos E4, D4 avançando, fechando um pouco o centro. Temos H5, a ideia do short não é ruim, tá? Essa ideia é boa. Porque se o cara tem vantagem de desenvolvimento, por que não atacar? Começar atacando a ala do rei. A ideia do short é simplesmente começar a ir pro ataque. Já que o rei está numa posição tão desfavorável e as peças não estão muito bem desenvolvidas. Temos E3, G6, H3, rei G7, C4, torre G8, C5. Simplesmente o Fischer com esse peão fecha a ala da dama, impedindo que esse bispo não faça esse movimento, claro, impedindo que esse bispo se mexa nessa diagonal. Com a ala da dama bloqueada, o short vai começar a jogar suas peças lá para a ala do rei e tentar avançar lá pela ala do rei. Temos torre H8, cavalo C3 envolvendo um cavalo, bispo E6, A3, dama D7, perdão, conectando as torres, bispo B5, torre de AG8, B4, rei F8. Os peões praticamente estão prontos para começar a avançar, claro, apoiados pelas torres. Temos bispo A4, G5, como eu disse, trocas de peões. E aí, a ideia é, depois de B5 atacando o cavalo e o cavalo vir para D8, B6 é um lance que está sendo ameaçado aqui nessa posição. O lance que foi preparado. Mas antes disso, antes de jogar de fato um B6, o Fischer defende o peão com o cavalo de G2. Temos torre F1, botando mais pressão ainda no peão. Só então joga-se B6, atacando a dama e deixando um peão bastante perigoso. Temos C6, não deixando que a dama seja capturada. O peão toma em A7, a dama vem para C8, claro, impedindo que o peão promova. Bispo B3, dama A8, peão aí para ser capturado. O Fischer deixa a torre B1. Temos dama toma em A7, torre F1, colocando a torre na coluna semi-aberta. Dama A8, dama E1, dama C8. O peão em H3 está sendo atacado. E aí, para defender, o Fischer, ou quem quer que esteja jogando, faz um belo lance. Ele simplesmente cede esse peão de G3, jogando cavalo F4. E aí, beleza, ele defende o peão em H3. Defende-se, claro, também do cheque, ganhando aqui a torre. Mas entrega o peão e deixa que as torres entrem. Depois de torre toma em G3, o Fischer troca as damas pelas torres. Claro, está dando um peão também por enquanto. Temos bispo F5, bispo D1 atacando o peão em H5. Temos cavalo E6. Depois das trocas, o peão é recuperado. Temos cavalo G7 atacando o bispo volta para G4. Trocas de bispo, peão toma. Dama C7 cheque, o rei vem para G2. Temos que a posição das pretas é uma posição, de certa forma, melhor. Tá? Se você provavelmente botar no computador, o computador vai acusar que as negras são um pouco melhores. Mas eu acredito que do ponto de vista humano é mais fácil jogar de brancas aqui, principalmente pelo fato da versatilidade das torres. Há quem defenda que o trabalho em equipe é muito melhor do que uma dama sozinha. Então, tem aquela coisa também, tem um lado que se for de fato o Fischer jogando de brancas, ele tem muita chance de fazer o melhor lance, né? Claro, o Fischer é o Fischer. E ele tem a grande probabilidade de fazer o melhor lance. Então é aquela história, você tem um Fischer de um lado com uma posição que pode não ser tão boa, mas fazendo os melhores lances. Claro, você vê que as brancas vão fazer os melhores lances. Então, é de fato quase inevitável que... Opa, perdão, eu peço até desculpas. A posição é essa, perdão, eu acabei bagunçando. Enfim, acontece, né? Temos cavalo E6. Trazendo o cavalo para o jogo. Manobrando, temos bispo D2, cavalo G5, bispo E1, cavalo F3. Tudo bem, não tem nenhum problema. A torre vem para H1, o Fischer se prepara para estar ameaçando começar a infiltração no campo inimigo. Temos dama D7, atacando o peão, o rei defende. Bispo D8, a ideia é vir aqui com cheque para tirar o rei daqui e capturar o peão. As brancas vêm e jogam um cavalo E2 para conseguir bloquear o ataque do bispo com o cavalo. Temos dama E7 e aí bispo C3.
O bispo ele consegue paralisar um pouco o cavalo negro, tá? E se, por exemplo, o cavalo negro não tem muito lance bom, tá? Essa é a verdade. Algo do tipo cavalo G5 na posição dessa permite a entrada da torre em H8 com cheque e, consequentemente, a dobra de torres na coluna H. Então, pode ser a melhor coisa do mundo. Temos bispo, a troca do bispo pelo cavalo em F4. O Fischer retoma com o peão. Temos rei G7. O short não deixa a torre infiltrar. Claro, trazendo o rei na defesa dessa casa. E o Fischer então começa a mudar o jogo para a ala do rei. Temos A4 avançando o peão. Depois de dama C7, torre B6. A ideia é trazer a próxima torre e atacar esse peãozinho aqui. Temos F6, torre de HB1. O peão praticamente já está ganho. Não tem... Opa, eu não sei o que está acontecendo aqui com meu... Com meu... com o meu teclado, enfim. Peço perdão, de verdade. Temos torre também B7. Não tinha muito o que fazer nessa posição. Seguiu rei G6, torre toma em B7. A dama vem para D8. Aqui as brancas têm uma posição vencedora. Na verdade, aqui, nesse caso, tem mata em 5 lances. É óbvio que o Fischer ia ver isso, tá? Pausa o vídeo e tenta descobrir. Eu acredito que é um exercício muito bom, tá? Se você conseguir descobrir, conta aqui pra mim nos comentários. E aí temos, pra você que já tentou ou que está simplesmente assistindo porque gosta para se divertir, o primeiro lance é F5, cheque. O rei vem para G5, depois temos torre G7, cheque. O rei tem que vir para H6, forçado. Torre G6, cheque. O rei vem para H7 e depois torre H1, mata de vez, né? Vai ter que jogar o cavalo aqui depois da captura. É checkmate, tá? Então, mata em 5, belíssimo. Um jogo muito legal, um jogo muito bacana. E o que eu mais acho legal é a história que esse jogo tem por trás. Eu quero que você... O que é que você acha disso tudo? Conta pra mim nos comentários, de verdade. Eu me divirto muito lendo os comentários de vocês. Gosto muito de ler os comentários. Não consigo responder a todos, mas eu leio cada um de vocês. Gosto muito, de verdade. Rio. Eu acho muito legal. E eu quero que você conte pra mim o que é que você acha disso. Se você conhece mais alguma história do Fischer aí. Se você tem alguma sugestão de vídeo, conta pra mim. Eu vou ficar muito feliz mesmo, de verdade. E a gente até te menciona caso a gente pegue alguma sugestão sua pra fazer algum vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Forte abraço. Eu desejo pra você bons jogos de xadrez.